Boa noite a todos. Como é costume dessa casa, no primeiro domingo do mês, o expositor da USE, da União das Sociedades Intermunicipal Espírita, que abrange Ribeirão Preto e as circunvizinhanças, visitam todo mês as casas espíritas, 50 casas espíritas, explorando sempre o mesmo tema. E eu devo dizer que eu trago da diretoria da USE o abraço fraterno aos dirigentes e a todos os participantes dessa casa. Como é de conhecimento de vocês, esse ano a USE está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse ano faz 150 anos que a primeira edição, que tinha por nome Imitação do Evangelho, foi trazida a lume, foi trazida ao público. E nesses 150 anos do Evangelho, 1864, o Evangelho faz 150 anos. Não é? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, que fez um grande congresso o mês passado, não é? A companheira esteve lá, publicou esse livro, que é um livro que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientação para o Estudo. Não é? Porque esse ano tem-se por objetivo enfatizar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme foi apresentado pelo colega palestrante aqui o mês passado. Não é? Eu devo dizer que eu estou incomodada com vocês nas minhas costas, porque eu não tenho costume de falar de costa para ninguém. Né? Não que eu sou anjo, mas dizem que anjo não tem costa, mas tem educação. Né? Então... continuando, nós vamos, então, nos lembrar que nós estamos estudando, segundo uma proposta de organização, não é, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi por nós proposta e que está apresentado como capítulo 7 desse livro. Não é? Quando foi por ocasião do lançamento da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec anunciou na Revista Espírita que essa edição teria uma nova organização que facilitaria o estudo. Não é? E nós estamos considerando que nós podemos agrupar os capítulos numa ordem sequencial lógica que nos favorece, então, a compreensão da mensagem evangélica cristã que é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo inicia com uma mensagem do Espírito Verdade, não é? Onde ele diz que os tempos são chegados. Em seguida, nós temos o capítulo da introdução, que é composto de uma série de informações que Kardec houve por bem trazer às pessoas, o objetivo da obra, não é? As notas históricas e a apresentação de toda a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, ele traz os 4 capítulos que nós denominamos como sendo os pilares, os alicerces, para que os demais capítulos da obra pudessem ser entendidos, né? Que são as premissas da doutrina espírita. Né? Então, a lei de progresso, não é? Em seguida, ele traz o capítulo Não Vim Destruir a Lei, não é? Mas dá-lhe testemunho. Em seguida, ele vai trazer Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é a pluralidade dos mundos habitados. E, em seguida, o próximo capítulo é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, que é a reencarnação. Então, esses 4 capítulos, eles merecem um estudo aprofundado, para que nós possamos entender os capítulos seguintes. Aí, Kardec apresenta, em seguida desses 4 capítulos, o capítulo que é o alvo do nosso estudo da noite de hoje, né? Que é o capítulo Bem-aventurados aflitos. E é interessante nós observarmos que esse capítulo está distante das demais bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, que Kardec vai apresentar em seguida, né? Esse capítulo, nós entendemos que foi aí colocado porque, bem-aventurados aflitos, como um bom professor, Kardec apresenta, então, a situação real do nosso planeta, a nossa situação. Nós vivemos num mundo de expiação e provas, portanto,
ainda somos passíveis de terem muitas aflições e muitas dificuldades, né? E, em seguida, vem o capítulo Cristo Consolador, que nos parece bastante evidente de que Kardec aí o colocou para mostrar que a única possibilidade que nós temos de sair do nosso sofrimento, da nossa aflição, é através da doutrina que o Cristo nos ensinou. Muito bem, o nosso capítulo hoje, Bem-aventurados os aflitos, né, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o mais longo dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí a minha aflição de tê-lo que sintetizar em 25 minutos. Né? Bom, esse capítulo, por ser o mais extenso, ele é composto, né, de 2 passagens evangélicas. Em seguida, existe 6 dissertações do próprio Kardec, seguida de 15 instruções dos espíritos. Não é? Vocês veem, é um capítulo bastante longo, onde ele vai nos trazer as informações necessárias para que nós possamos compreender as nossas aflições, as nossas dificuldades. Não é? Nós sabemos que vivemos num mundo em que temos momentos de felicidade, mas nenhum de nós, né, tem uma felicidade contínua ainda, porque faceamos com as nossas próprias dificuldades da nossa inferioridade como espíritos ainda. Né? Bom, iniciando, então, nós vamos ter, né, 2 passagens do Sermão do Monte, aonde Jesus afirma que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? E ele traz 2 porque ele traz de 2 evangelistas diferentes. Né? E entre as colocações que Kardec vai fazer, ele começa de uma forma bastante interessante que é necessário nós prestarmos atenção. O primeiro tópico que ele vai abordar é a justiça das aflições. Não é? Ele começa por aí as suas considerações a respeito das aflições. Porque, muitas vezes, nós nos inquietamos por achar que nós estamos sofrendo, ou que nós estamos tendo dificuldade, ou que uma doença se apresenta na nossa vida, e muitas pessoas dizem que é até uma injustiça. Né? E ele vem colocar que, na realidade, nós só podemos entender a justiça das aflições se nós entendermos que somos seres que reencarnam muitas vezes e que trazemos uma bagagem vivencial muito intensa. Não é? Nós não podemos dizer quantas vidas nós já vivemos e quantas ainda vamos viver, mas com certeza são muitas. Né? Então, na justiça da aflição, ele explica muito claramente, pela doutrina reencarnacionista, não é? Que as nossas aflições, as nossas dificuldades, sempre se derivam de uma causa. Não é? As nossas vicissitudes sempre têm uma causa. Não é porque Deus ficou lá no céu, mostrando assim, ó, aquele lá vai sofrer, aquele lá vai ser feliz, né? Como preconiza a doutrina da graça, né, entre os nossos irmãos de outras religiões. Não, nós sabemos que as condições da nossa vida se derivam de uma série de experiências passadas. Mas é muito interessante nós observarmos que, em seguida, do tópico em que ele fala sobre a justiça das aflições, ele traz as 2 causas possíveis das nossas aflições, né? As causas atuais das aflições e as causas anteriores da aflição, contrariando uma forma que nós temos de dizer sempre, né? Eu estou sofrendo porque na vida passada eu fiz tal coisa. Não, ele primeiro nos traz, não é as causas anteriores das nossas aflições, ele traz as causas presentes da nossa aflição. E ali Kardec nos explica que muitas das dificuldades que nós vivemos nesta vida, neste presente, são originárias da forma pela qual nós vivemos. Não é?
Então, todos nós sabemos que hoje estamos colhendo frutos das nossas intemperanças na vida presente, não é? Muitas das doenças crônicas degenerativas estão em função dos nossos maus hábitos de vida, não é? Daí advir o nosso sofrimento. Nós estamos sofrendo não por coisa que fizemos no passado, mas a grande parte do nosso sofrimento é por coisas que estamos fazendo aqui nessa vida, né? Então, ele até dá um exemplo bastante forte, que muitos pais se queixam, né, das dificuldades que estão tendo com seus filhos, mas se esquecem de que eles não foram capazes, né, de educá-los de uma maneira correta, implantando os princípios éticos morais do cristianismo nos seus corações, e que agora, então, eles se veem por conta de muitas dificuldades. É um tópico bastante longo. Em seguida, das causas atuais das aflições, ele entra, sim, com as causas pregressas das aflições. Nós sabemos que muitos dos nossos sofrimentos também são oriundos da forma como nós vivemos nas nossas vidas pregressas, não é? E isso daí é um aspecto bastante importante para que nós, com uma consciência tranquila, no autoexame das nossas ações, se entendermos que nesta vida não fizemos nada para ter essa aflição, com certeza o fizemos em vida pregressa, não é? Então, veja, causas atuais das aflições e causas pregressas, causas passadas das aflições. Aí, é muito comum nós escutarmos as pessoas que não têm um bom conhecimento doutrinário dizer: ah, mas eu nem lembro o que eu fiz, como é que eu estava, não é? Por que eu estou sofrendo? Não é? E em seguida, Kardec, então, entra com esse tópico, que é o tópico do esquecimento do passado. Nós, hoje, estamos imersos no esquecimento das nossas vidas pregressas, mesmo porque nós não poderíamos viver duas realidades, né? A nossa mente não suportaria viver a vida presente e as vidas pregressas. Nós sabemos que, de vez em quando, o véuzinho se levanta, né? E alguma informação, alguma percepção, alguma intuição nós temos das coisas que nós vivemos no passado, né? A questão do déjà vu, né? Tem lugares que, às vezes, a gente fala: eu nunca estive aqui, mas eu tenho certeza que eu conheço esse lugar, não é? Então, esses momentos em que nos são facultados a lembrança de vida passada. Mas, de modo geral, o esquecimento da vida passada é uma misericórdia de Deus para conosco. Primeiro, para nós não vivermos uma atualidade. Segundo, para nós não termos que continuadamente nos envergonharmos das coisas que nós fizemos nas nossas vidas pregressas em relação às pessoas que nós prejudicamos, não é? E também para que nós não nos orgulhemos, não é? Porque toda vez que se fala de reencarnação, todo mundo quer ser príncipe, princesa, lorde, né? Herói, heroína. Ninguém quer ser o bandido, ninguém quer ser o plebeu, ninguém quer ser a pessoa que sofreu muito. Então, muitas vezes, poderia ser um motivo da nossa queda, não é? Se nós lembrarmos de situações sociais que nós vivemos no passado. Então, tendo conhecimento das causas atuais e das causas anteriores, e o reconhecimento do esquecimento como uma misericórdia divina, a Kardec entra com um tópico que ele denomina o motivo da resignação. E ali ele deixa bem claro que o motivo da resignação, ele só vai ocorrer se nós tivermos esperança no futuro. E a esperança do futuro quer dizer que nós sabemos que somos espíritos imortais. O nosso corpo pode morrer, nós podemos mudar de condição social, nós podemos nascer em sexo diferente do que hoje nós temos, né? Mas sempre com a possibilidade de uma melhora, não é? De uma condição mais adequada, de um progresso moral e espiritual. E ele coloca uma coisa muito interessante, que todos aqueles que têm esperança entendem que o sofrimento é o prelúdio da cura, não é? O prelúdio da cura, quer dizer, ele está nos encaminhando para uma cura,
uma cura emocional, uma cura física, uma cura financeira, seja o que for, o sofrimento ele vai nos encaminhar para a busca de uma solução daquele problema, a não ser que nós nos acomodemos, né? E isso daí é muito interessante, porque nós temos que passar pelo conceito de resignação. Segundo Joana de Ângeles, a resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la. Isso é muito importante. Não se trata de nós nos acomodarmos no sofrimento, de nos apassivarmos. Nós precisamos continuar ativos. E, de alguma forma, nós aqui estamos mostrando isso, essa vontade. Porque no momento que a gente vem no centro espírita procurar orientação, procurar o benefício do passe, procurar esclarecer as nossas dúvidas, procurar evoluir os nossos princípios éticos morais, nós não estamos nos acomodando. Era mais fácil hoje estarmos enterrados lá em frente à televisão, né, do que termos saído de noite e vindo aqui. Mas nós sabemos que isso é necessário, não é? Então, essa questão que passa por aí, né, o motivo da resignação, é muito importante para que nós possamos refletir. Ainda Kardec encerra suas considerações com um tópico muito importante que se chama o suicídio e a loucura, aonde ele clarifica que os fatores desencadeantes dos processos de suicídio e de loucura estão assentados na incredulidade e na dúvida sobre o futuro, não é? Então, a pessoa deixa se envolver por essa dúvida sobre o futuro, ela se deixa envolver por essa incredulidade e ela acaba apelando para o suicídio, não é? O que, na realidade, nós, os espíritas, temos feito um trabalho enorme no sentido de clarificar que nós podemos abandonar o nosso corpo, mas que nós, espíritos, ao nos desprendermos, levamos para a espiritualidade todo o nosso problema, que não vai acabar pelo suicídio, não é? E a loucura também, não é? Dizem, né, que o século passado foi o século foi o século da depressão, e que este século presente é o século da ansiedade, não é? Duas coisas que podem ser trabalhadas e que são passíveis de tratamento, mas que exigem de nós uma adesão muito grande ao tratamento, tanto material como espiritual, para nós sairmos dessa situação. Em seguida, nós temos as 15 orientações dos espíritos, que não vai dar para a gente passar por todas, mas eu vou mencionar todas elas. O bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, dever-se-á por termo as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para os outros. São dissertações ditadas por espíritos de evolução espiritual bastante grande, oriundo de vários lugares da França e, muitas vezes, até de outros países que Kardec recebia. Pelo seguinte, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele deixa claro que ele tinha 10 médiuns. Quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele e Amélie Gabrielle Boudet já recebiam comunicados, cartas de 1000 sociedades espíritas espalhadas pelo mundo. Então, era um trabalho gigantesco de selecionar quais dessas ele colocaria
não só no Evangelho segundo o Espiritismo, como O Céu e o Inferno, a Gênese, na Revista Espírita, que é um celeiro de informações muito pouco estudado pelos espíritas. Bom, então, o bem e o mal sofrer, a entidade espiritual que traz essa mensagem faz um alerta sobre o desânimo como sendo uma maneira de mal sofrer. E o bem sofrer é a fé e a firmeza. Não é? Ele coloca também que o remédio para essas situações é a prece e a fé. Né? Hoje, nós, os espíritas, diríamos que também é a fluidoterapia, né? O tratamento pelos passes que nós recebemos. E a felicidade não é desse mundo, ele clarifica a situação do nosso planeta como sendo um planeta de expiação e provas, que nós sabemos, que já temos informação, que está ocorrendo um processo para que esse nosso planeta deixe de ser de expiação e prova e passe a ser um mundo de regeneração, onde seremos mais felizes, mas ainda teremos que vivenciar algumas vicissitudes. Né? Ele coloca, então, a questão da perda das pessoas amadas, que o único consolo que existe para isso é, primeiro, saber que nós não somos dono de ninguém, nem dos nossos filhos, nem do nosso marido, nem do nosso esposo, nem do nosso avô, da nossa avó, nem de ninguém, né, dos nossos pais. E que, na realidade, o grande consolo para aqueles que acreditam na sobrevivência da alma é saber que o que pereceu foi o corpo, não foi a alma. Né? Depois vem a célebre colocação: se fosse um homem de bem, não teria morrido. Né? Todos nós já ouvimos, né, quando falece uma pessoa muito boa, a gente diz: pô, tinha aquele tranqueiro ali na esquina, por que não morreu aquele? Foi morrer esse que era um homem de bem. Né? Por quê? Porque ele já cumpriu a missão dele. E o outro ainda tem necessidade da vida material. É isso que é preciso nós entendermos. Não é que o que era bom foi punido. Não, o que era bom voltou com uma condição espiritual boa. O outro tem que permanecer aqui, vivendo as vicissitudes. E, em seguida, ele vai falar dos tormentos voluntários, né? Que, muitas vezes, nós temos tormentos, somos nós mesmos que procuramos. Ou, na linguagem popular, cavamos buraco para nós cairmos dentro, não é? Que é o que nós geralmente fazemos muito na nossa vida. Ou seja, excesso de preocupação com as coisas perecíveis, a inveja, o ciúme, a revolta, sofremos por causa disso, mas são tormentos que nós criamos para nós mesmos. Muitas vezes nem seria necessário nós os termos, né? Mas, por inveja do outro, nós acabamos tendo um sofrimento atroz. Não é? Quando nós se preocupássemos mais com a nossa vida, com a nossa condição moral, seríamos mais felizes e não precisaríamos passar por esses sofrimentos. Né? E ele coloca também uma belíssima mensagem da Delphine de Girardin, né, que ele critica no livro dos médiuns, mas aqui ele apresenta como um espírito que alcançou uma grandeza espiritual, quando ela diz que você não pode julgar se a coisa que aconteceu é boa ou ruim, sem antes saber a consequência da coisa. Não é? Então, por exemplo, aconteceu tal coisa, ai, que coisa horrível. Muitas vezes não. A consequência daquilo vai ser uma transformação na nossa família, vai ser uma transformação para nós. Outras vezes, nós ganhamos na loteria e achamos que estamos muito felizes, né? Mas acabamos sendo alvo de tanto sofrimento pela inveja, pela cobiça das outras pessoas, que, na realidade, aquilo nem foi bom para nós. E eu vou ainda usar uns minutinhos para falar do término, quando ele faz perguntas explícitas a São Luís, que era o espírito protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre se devemos abreviar o sofrimento dos outros, né? Se nos é lícito abreviar o sofrimento dos outros. Né? E São Luís diz que nós nunca conhecemos, nós não sabemos os desígnios de Deus para aquela pessoa. Que nos compete aliviar o sofrimento,
mas nos compete também guardar a vida. Por isso que uma das campanhas da FEB é não à eutanásia, né? Abreviar a vida de uma pessoa que está em estado terminal. Não é? É óbvio, não é, que nós não vamos usar também medidas heróicas, né? Mas nós vamos ajudar aquela pessoa a passar por aquele período com o máximo de conforto possível, não só o conforto físico, mas também o conforto espiritual. Então, esse é um aspecto muito importante para nós espíritas, que não cabe a nós colocar fim à prova do próximo. Não somos nós não somos juízes para isso. Nós não sabemos até onde vai a necessidade daquela vida, não é? E aceitarmos com resignação quando essa pessoa parte para o plano espiritual, não é? Então, esse é um aspecto importante. E uma coisa que ele coloca, um dos espíritos coloca com muita ênfase, é a questão do sacrifício da própria vida, não é? Eu estou me sacrificando, né? Então, ele diz o seguinte, que o sacrifício é meritório quando é feito com amor. Quando ele gera cobrança, ele não é meritório, tá? Porque tem muita gente que se sacrifica em favor dos outros, mas fica repetindo cobranças, cobranças, cobranças. Não, tem que haver desprendimento, né? Então, aí, em seguida, Kardec era muito arguto para perguntar, ele pergunta, mas se uma pessoa quer pôr fim à vida, mas não é capaz de se suicidar, e então procura um campo de batalha para que isso aconteça. Ele diz que toda vez que for intencional, a culpa, a responsabilidade. Isso é muito importante, né? Toda vez que é intencional, é uma responsabilidade que o espírito assumiu por colocar término à sua vida. Então, esse capítulo, gente, é um capítulo muito importante, não só para ser lido, mas para ser estudado profundamente, porque todos nós queremos entender, compreender o porquê das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das nossas doenças, dos nossos problemas familiares, não é? E, então, esse capítulo dá a todos os espíritas uma luz muito grande. E mais do que isso, ele ensina como deve ser a nossa modificação interna para que nós possamos gradativamente melhorarmos e sairmos dessa situação de sofrimento. Então, o sofrimento é prelúdio da cura, nos leva a diminuir a importância dos prazeres efêmeros. É uma prova de fé e confiança na vida futura, quando entendemos a justiça das aflições, porque nós, sobretudo, entendemos que Deus nos ama profundamente. Deus é amor e é nosso Pai amoroso. Ele faz justiça, mas com bondade e clemência. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos ampare.